Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora então, esta semana, como de costume, eu venho-vos trazer as minhas leituras mensais, neste caso do mês de Fevereiro, que foi o que terminou recentemente. No que diz respeito ao mês de Fevereiro, eu li 4 livros, foi um mês razoável, vou dizer, portanto em janeiro eu penso que li um bocadinho mais, eu li 5 ou 6, agora não tenho bem ao certo, mas eu coloco aqui quando verificar. Neste mês li 4, mas foram leituras interessantes e é sobre isso que eu hoje venho cá falar no vídeo. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de o partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Então, como eu já referi anteriormente, eu no mês de Fevereiro li 4 livros, eles foram relativamente diversificados, houve aqui algumas leituras interessantes, outras nem tanto por algumas razões, mas vamos já explorar isso tudo. Vou começar então pelo primeiro livro que li, que foi um livro que me foi emprestado por uma amiga de família bastante querida. O livro chama-se O Último Amanhã e é de Adam Croft, é este livro assim aqui. Este livro aqui, eu nunca tinha ouvido falar nem do autor, nem do livro, nada, foi pura e simplesmente emprestado por esta pessoa e ela disse que gostava, e como é um thriller e eu costumo gostar bastante deste tipo de leituras, ela achou que ia ser interessante para mim. Eu efetivamente gostei bastante do livro. Não vou dizer que é um livro assim extremamente complexo ou que é uma leitura assim fenomenal, é um livro bom, eu gostei muito da leitura, recomendo. É um thriller simples, pronto, temos aqui mistério, temos aqui um desaparecimento de uma criança. Temos aqui também alguma parte psicológica por detrás, que basicamente fala sobre, portanto é uma família dos pais com a filha, a família em si, pronto, é um bocado, eu vou dizer disfuncional na medida em que o casamento não está propriamente sólido. O pai vai levar a menina à escola, penso eu, ao infantário, coloca-a no carrinho, na cadeirinha do carro. De repente tem que ir a casa buscar algo que a miúda se esqueceu, demora 10 segundos, quando regressa ela não está na cadeirinha. E portanto a história começa a partir daqui, perceber o que é que aconteceu àquela criança, quem é que a levou, se foi ela que saiu sozinha da cadeira e foi para qualquer lado, o que é que se passa. A certa altura no livro nós temos aqui umas ligeiras inclinações de que possivelmente o pai nunca pôs a criança na cadeirinha, de que de facto há uma testemunha que afirma que nunca ouviu fazer isso e portanto esta é um bocado a parte psicológica, nós temos aqui este jogo. O livro em si está muito engraçado, no final o desfecho está interessante e acho que está um livro bom, está um livro equilibrado, portanto o mistério em si não é muito estranho, o desfecho é interessante e é correto, penso que era o que nós estaríamos à espera. O mistério em si, ou seja, não é fácil também decifrar o que é que aconteceu, não é daqueles que são completamente óbvios. Portanto, é um livro bom. Não vou dizer que foi o melhor thriller que já li, porque efetivamente já li alguns que são muito, muito bons, mas eu gostei bastante desta leitura. Se não o leram, eu recomendo este livro. Portanto, O Último Amanhã, de Adam Croft, é este livro aqui. Ele é um livro relativamente pequenino, como vocês podem ver, e lê-se bastante rápido. A minha segunda leitura de Fevereiro foi um livro que eu recebi no Natal, também já falei aqui no canal por ter recebido, vou deixar aqui o vídeo para vocês irem ver. Este livro aqui eu já tinha alguma curiosidade, eu já li alguns livros desta autora e gostei bastante do que li e portanto este aqui estava mesmo à espera de uma oportunidade para o ler, decidi lê-lo agora no início do ano. O livro chama-se Five Survive e é de Holly Jackson, é este livro aqui assim. Eu li-o em inglês, pronto, lá está, arranjei a preço mais económico, portanto optei pela versão em inglês, mas ele está traduzido para português. Se quiserem comprar também eu vou deixar aqui o título da tradução, penso que é literal, mas vou deixar aqui na mesma. Eu gostei muito deste livro. O livro que eu tinha lido dela anteriormente foi o Homicídio Perfeito, um guia para boas raparigas. Esse livro está espetacular, eu gostei mesmo muito, aquilo falava assim de uma espécie de mistério, um mistério relacionado com homicídios, mas em idade de adolescência, e é um bocado mais ou menos também aqui a vibe neste livro, na medida em que também é um grupo de adolescentes, embora alguns já estejam na idade adulta, mas maioritariamente são adolescentes. Este livro aqui, eu gostei bastante dele, eu penso que lhe dei 4 estrelas, eu fiquei um bocadinho desapontada nesse sentido, porque todas as reviews que via e ouvia deste livro eram incríveis, toda a gente dava 5 estrelas, ele estava incrível. Eu gostei muito do livro, mas foi para aí de um quarto para a frente. Eu penso que a primeira parte do livro demora um bocado até nós entrarmos na ação. Depois de entrarmos na ação ela vai correndo bastante bem e eu acho que o livro tem aqui umas reviravoltas brilhantes. Eu acho que quando nós começamos a ler o livro e começamos a perceber quem são os personagens, quem é este, quem é aquele e quais são um bocadinho das suas histórias, nós não temos noção, eu pelo menos não consegui em nenhum momento perceber o que é que iria acontecer no final.
À medida que se foi revelando no final, eu depois fui conseguindo já antever um bocadinho as coisas, mas já só mesmo na parte final. Antes disso, não acho que consigamos perceber o que é que vai acontecer, e a autora nesse aspecto teve um papel incrível. Esse está muito, muito bom. No entanto, eu acho que ele demora um bocadinho a construir. Aquela primeira parte podia ser um bocadinho mais mexida. Nesse sentido, eu dei-lhe 4 estrelas. Queria-lhe muito ter dado as 5, mas achei que faltou esse bocadinho mesmo para chegar às 5. Mas 4 estrelas é uma pontuação ótima, eu pelo menos assim o vejo. Gostei muito, muito do livro. O livro fala sobre 6 jovens que eles vão de férias numa daquelas autocaravanas para um destino em que se vão encontrar com outros colegas da escola e amigos. A certa altura eles perdem-se um bocado, vão ter para um sítio estranho, escuro, sem luminosidade nenhuma e sem rede. E portanto percebem que estão ali presos. A certa altura têm um furo no pneu, não conseguem ver nada de onde é que estão, não conseguem ligar para ninguém, por acaso lembram-se que conseguem mudar o pneu, mudam o pneu e depois disso perdem os 4 pneus. Os 4 pneus rebentam. Porquê? Vocês depois vão ver. Basicamente estes jovens dão por si presos naquela autocaravana sob ameaça de arma, por assim dizer. Temos alguém que está a vigiar a autocaravana e que está a apontar uma arma a eles para que eles não saiam dali. E só podem sair dali quando a pessoa que tem um segredo o revelar. E então é essa construção que nós vamos ao longo da história perceber quem é que tem um segredo. Há muita coisa que é dita, há muitos segredos que são revelados, uns que era suposto serem revelados e outros que não era suposto, mas eu acho que a ideia por trás da história está brilhante. Ela passa-se em tempo real, ou seja, cada capítulo simboliza 1 hora. Eu acho que isto dura 8 horas e se nós fizermos a leitura literalmente seguida, demoramos cerca de 8 horas a ler o livro, sendo que cada capítulo demora 1 hora, mais ou menos assim. E portanto eu acho que nesse aspecto a escrita também está porreira. Já vi pessoas a fazerem o desafio de lerem o livro em tempo real dentro de uma caravana, de uma carrinha ou de algo do género, para tentar simular um bocado assim o ambiente. Eu não fiz isso, eu li normalmente ao longo de alguns dias, mas o livro está muito, muito bom. Na minha opinião só faltou aquele bocadinho de construção mais rápida no início. Eu achei que o início estava um bocadinho lento, mas depois daquilo engatar eu acho que foi muito, muito bom. Eu acho que o livro está incrível, devem ler em inglês, em português, na língua que quiserem, o livro Five Survive de Holly Jackson, este assim aqui. Ora, em terceiro lugar, temos aqui uma leitura muito interessante que eu quero vir falar com vocês. Eu já falei neste livro algures no canal, não sei bem em que vídeo foi, mas eu vou colocar aqui para vocês, algures para vocês verem. Falei muito brevemente, eu já comecei esta leitura há vários meses e parei, porque cheguei a um ponto em que já não aguentava mais ler este livro, já me estava a passar, o livro era chato, era extremamente aborrecido. E eu fiquei um bocado desapontada, porque não só é um dos livros considerados como os melhores livros de sempre, naquela listinha que eu já cheguei aqui a falar, que verifiquei, este livro está em todas as listas dos 100 melhores livros de sempre, e eu tinha alguma expectativa para este livro. E a verdade é que a primeira metade, é intragável de se ler. E depois, falando com outras pessoas que leram, tem muitas que adoraram, e tem algumas que concordam comigo, que a primeira parte é extremamente desagradável de se ler. Estou a falar nada mais, nada menos do que o livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Este livro assim aqui. Muitos de vocês devem conhecer esta história. Eu, efetivamente, não o conhecia, mas ouvia falar tanto do livro, tanto do autor, vi-o em tantas listas de melhores livros de sempre, que eu disse, isto quero ler, o meu pai tem este livro é dele, e, portanto, eu decidi ler. A verdade é que a primeira metade eu desisti, e estava mesmo a pensar que não ia conseguir voltar a pegar no livro, porque eu não estava mesmo a gostar. Era muito difícil de ler. Eu nem percebia bem quem é que estava a falar, quem eram as personagens, qual era a história, o que é que se estava aqui a falar. Percebia sim que era um mundo, supostamente este mundo passa-se depois do nosso, ou seja, o nosso mundo onde nós vivemos agora, onde nós temos, sei lá, hierarquias, nós temos presidentes, nós temos as pessoas a serem, a gestação é normal, portanto temos aqui mulheres engravidar, ter filhos e por aí fora. Neste mundo novo não se passa nada disso. Os bebés não nascem das mulheres, nascem sim de provetas. Eles não têm mães, não têm pais, são pura e simplesmente seres que vêm ao mundo, não são de ninguém, vivem sempre felizes. Aquilo é um mundo onde não há angústia, não há sofrimento, não há nada disso, é tudo controlado. E depois a sociedade é basicamente hierarquizada por alfa, beta, gama e por aí fora. Ou seja, nós temos os alfas, que são
os mais aptos, os melhores, depois temos outros que são os beta, que são ligeiramente inferiores aos alfa e por aí adiante. Como é que eles fazem esta diferenciação? Na proveta, quando se está a gerar o embrião, o que se faz é alterar as condições, portanto, para os alfas as condições vão ser as melhores, para os betas vamos-lhes tirar um bocadinho de qualquer coisa, seja oxigênio, seja aumentar a temperatura ou diminuir ou algo do género, de modo a influenciar aquele embrião negativamente. E tanto mais influenciamos, quanto mais baixo, digamos, queremos que a pessoa esteja na hierarquia. E é assim que se cria a sociedade. Portanto, temos os alfas que são os melhores, os outros que são os menos bons, e todos têm um papel na sociedade e todos vivem felizes com esse papel. Ou seja, nós, por exemplo, os beta não são infelizes por não serem alfa. Aquilo está feito assim e eles todos aceitam e cada um sabe qual é o seu papel e está tudo a funcionar muito bem. Ou seja, a ideia por trás deste livro é interessante. Isto é uma distopia, obviamente, a ideia é muito, muito engraçada e eu percebi essa ideia. Só que a primeira parte do livro não nos explica grande coisa, explica-nos um bocado sobre este mundo, mas de uma maneira muito estranha, pois a linguagem é esquisita, as frases não estão demarcadas, os capítulos nunca mais acabam, e eu pessoalmente estava a perder a esperança. Eu parei de ler o livro durante uns meses e disse que só voltaria, eventualmente, uns bons tempos depois. Este mês disse que não, queria terminar, queria fazer esta leitura, efetivamente voltei a pegar no livro, ainda bem que o fiz, porque do meio para a frente o livro já é interessante. Não é a melhor coisa do mundo, mas a história em si é muito mais explicada. Nós temos depois aqui um fator disruptor, digamos assim, uma pessoa que vem de fora do mundo normal, uma pessoa que ainda resta desse mundo anterior e que vai lá perceber como é que aquilo é e que acaba por ser um disruptor daquela sociedade. E depois a forma como eles reagem a ele e como ele reage à sociedade e tudo mais, é isso que é explicado ao longo do livro e depois culmina com o final, que eu não quero obviamente dizer qual é, mas que em si a construção está muito interessante, mas só do meio para a frente. Eu a este livro, já não me recordo, eu acho que lhe dei 4 estrelas, mas é quase um 3,5, 4. Eu decidi pôr no 4 porque efetivamente a metade final compensou aquela metade inicial, mas eu não colocaria este livro num dos melhores livros de sempre, muito sinceramente não colocaria. É uma boa leitura, é uma distopia bem feita, bem pensada, mas a primeira metade, na minha opinião, devia ser completamente reescrita. Já não dá, obviamente. Mas devia ser completamente reescrita para ficar mais fácil a leitura, porque é tão difícil de ler que muita gente nem acaba de ler o livro porque fica logo ali, porque aquilo torna-se mesmo chato. Chegava a pontos em que era intragável. Eu estava a ler e parecia que só estava a ler palavras e não me estava a entrar nada na cabeça. E por isso é que eu parei de ler. Efetivamente, a segunda parte do livro é muito melhor e eu aconselho esta leitura. No entanto, faço aqui um disclaimerzinho, que é a primeira parte do livro não é fácil de ler. Portanto, se as pessoas conseguirem meter ali um powerzinho e deixar-se ir até ao meio e depois do meio para a frente, então já vai ser mais interessante, maravilha. Caso contrário, vão acabar por ficar um bocado a morrer na praia, porque efetivamente a primeira parte não é muito fácil, não é muito prazerosa, não dá assim grande gosto de ler, pelo menos para mim, mas digam-me se já leram este livro, digam-me nos comentários o que é que acharam, a ver se temos aqui a mesma opinião. Mas sim, a minha terceira leitura de fevereiro foi Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, este livro aqui. Ora então, por fim, venho-vos falar da minha última leitura de fevereiro, o quarto livro que eu li. O livro chama-se Frankenstein em Bagdad e é de Hamed Sadawi, não sei se estou a ler isto muito bem, mas é este livro assim aqui. Eu já queria ler este livro há algum tempo, eu cheguei também já a falar aqui no canal sobre este livro. Eu vi uma review apenas relativamente a este livro, foi no YouTube, de uma rapariga que eu sigo no YouTube, e ela falou muito bem do livro. E eu, por qualquer razão, fiquei bastante entusiasmada. Eu já tinha lido o livro Frankenstein, de Mary Shelley, e gostei bastante. Esse sim é dos livros que eu mais gostei de ler. E então achei que foi basicamente pegar ali na versão do Frankenstein da Mary Shelley e dar aqui uma roupagem diferente. E eu quis mesmo ler este livro porque achei que ele ia ser interessante. Efetivamente foi. Este livro tinha tudo para ser um ótimo livro, um livro de 5 estrelas. Tinha tudo para ser. Não foi. Eu penso que lhe dei 3 estrelas, se não estou em erro, porque para mim foi só uma leitura. Ponto. Mas ele tinha tudo para ser uma ótima leitura. A história por detrás, a ideia por trás deste livro está incrível. Eu acho que a forma como foi escrita não foi capaz de passar a mesma intensidade e a mesma mensagem. Vários problemas com este livro, na minha opinião. Este livro tem vários pontos de vista. Não é um nem dois, são bastantes.
pontos de vista e é complicado de seguir. Tem uma lista interminável de personagens. Logo no início nós temos um índice de personagens que são para aí 2 ou 3 páginas só com personagens. E depois lá está, este livro, como o próprio nome indica, Frankenstein em Bagdade, passa-se em Bagdade. Os nomes lá não são como os nomes aqui em Portugal, por exemplo, como é óbvio, os nomes portugueses não são iguais aos nomes ingleses, aos nomes americanos, aos nomes franceses ou aos nomes noutras partes do mundo. Isso é óbvio. Para nós que estamos habituados a nomes mais simples, estes nomes são muito compridos e são nomes que muitas vezes são muito parecidos também, porque têm ali várias expressões, eles têm formas de dar os nomes às pessoas que de certa forma quase que dizem este é o nome da pessoa, mas depois ele é filho daquela pessoa, ou seja, está tudo ali no nome, o nome dele mais de quem é que ele é filho, ou neto, qualquer coisa assim do género, e portanto os nomes tornam-se extremamente compridos e não são fáceis de ler. E quando temos uma carrada deles em que eles quase todos parecem iguais, nós literalmente não sabemos de quem é que estamos a falar. Se é daquela personagem, da outra ou da outra, porque há para aí umas 3 com um nome muito parecido. E eu senti isso, que era uma dificuldade, pelo menos para mim, o facto de haver muitos pontos de vista, e às vezes eu demorava um bocadinho a perceber que ponto de vista era, e ao mesmo tempo os nomes serem eram muitas personagens com nomes muito compridos, com várias histórias ao mesmo tempo a passar-se, e não era bem fluido, ou seja, eu estava a perceber a história em si é muito fácil de perceber, basicamente, como todos sabemos, a cidade de Bagdade está praticamente em constante estado de guerra, e portanto o que nós vemos aqui é exatamente isso, é uma cidade em que a qualquer momento há uma explosão, a qualquer momento uma bomba explode aqui, ou alguém é baleado ali. Infelizmente isto é uma realidade para esta cidade, e eu acho que o que quiseram transmitir aqui foi a ideia de Frankenstein, como nós conseguimos perceber através de um cenário destes de guerra, o que mais há, infelizmente, são cadáveres por todo o lado, e a ideia aqui é termos uma pessoa que com algumas partes de cadáveres que vai encontrando na rua, digamos, constrói um corpo, e esse corpo ganha vida, exatamente como aconteceu com Frankenstein, e esse corpo decide vingar todas as pessoas que compõem o seu próprio corpo, ou seja, por exemplo, ele tem um braço desta pessoa e esta pessoa foi assassinada por alguém, e portanto ele vai vingar essa pessoa. E, por exemplo, a perna já é de outra pessoa e ele vai vingar essa pessoa também que foi assassinada daquela maneira. Pronto. A ideia está muito interessante. Efetivamente, eu acho que a ideia está muito interessante. A própria personagem que é criada aqui, eles chamam-lhe o Frankenstein no título, mas ele no livro não tem esse nome. Chamam-lhe mesmo não sei quantos, é o nome que lhe dão, pelo menos aqui na tradução. E a ideia está muito interessante, pegar nessa personagem de Frankenstein e fazer dele quase como se fosse uma espécie de justiceiro, e quase como falar da criação dele, não porque sim, como aconteceu no caso do livro de Mary Shelley, mas porque efetivamente o que mais havia ali era partes de corpos, por assim dizer. A ideia está muito interessante. Eu acho que este livro, como eu já estava a dizer, tinha tudo para ser dado 5 estrelas, tinha tudo, se não fosse o facto da escrita não ser a melhor. São muitas personagens, são muitos pontos de vista, torna-se confuso de ler. Eu gostei, ponto. Gostava de ter gostado mais, muito sinceramente, porque tinha grandes expectativas e porque vejo o potencial neste livro, mas não posso dar mais que isto, não posso dizer mais que isto. Gostei do livro, recomendo a leitura sim, recomendo sempre que as pessoas tirem os seus juízos de valor das leituras, que não fiquem só pelo que os outros dizem, porque a leitura é uma coisa muito pessoal e, portanto, nós todos devemos ler e fazer a nossa avaliação. Portanto, sim, recomendo este livro, não foi a minha melhor leitura, tinha mais expectativas, tem muito potencial, mas ficou um bocado aquém. O livro Frankenstein em Bagdade, de Hamed Sadawi. Penso que é assim que se lê. E pronto, estas foram as minhas leituras de fevereiro, os 4 livros que eu li. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar um gosto neste vídeo e de deixar algum comentário a dizer se já leram algum destes livros, se já leram o que é que acharam, ou então dizer-me que livros é que vocês leram no mês de fevereiro. Espero que tenham gostado e vejo-vos para a semana. Tchau!